E aí pessoal, eu sou Augusto Salgado, professor e cientista social, e o Durkheim não acha que o homem é o lobo do homem. Bem-vindos ao Salgado Social. Esse vídeo faz parte da série onde eu estudo para o mestrado, especificamente lendo alguns livros básicos de sociologia, nesse caso, o da divisão por trabalho social. Esse é o vídeo 10, se eu não me engano. Se você não viu os outros, vai lá ver. E eu não achei que essa série ia durar tanto. Essa série tem tudo que o YouTube não recomenda fazer. Fala de ciência, que é um negócio que não engaja muito. Ciência humana e social, que é um negócio que engaja menos ainda. É uma sequência de vídeos, então não é um vídeo único, e ainda são vídeos longos. Na moral, dá um like. Mostra pro YouTube que não só tem engajamento, como tem interesse nesse tipo de conteúdo. Bora contribuir para colocar ciências humanas e sociais em pauta. Vamos pro livro. Capítulo 6. Preponderância progressiva da solidariedade orgânica e suas consequências. O Durkheim começa falando que o progresso é uma lei histórica e como a solidariedade mecânica é preponderante em sociedades mais primitivas, enquanto a orgânica prepondera nas desenvolvidas, temos um movimento de um ponto ao outro, onde a mecânica ocupa cada vez menos espaço e a orgânica ocupa cada vez mais espaço, partindo de um ponto ideal, onde apenas há solidariedade mecânica, para outro ponto ideal, onde apenas há solidariedade orgânica. Já falamos que essa ideia de progresso e devenir histórico é furada, não dá para prever o futuro, a história não segue um sentido compreensível e lógico. Não vou retomar, mas o vídeo está recomendado aqui, tá? Saibam que o Durkheim está errado nessa proposição. Ainda assim, tem alguns conceitos muito bacanas que dá para tirar desse livro e fundamentais para a sociologia. A sociedade cuja solidariedade plenamente mecânica, uma massa absolutamente homogênea, vai ser chamada pelo Durkheim de horda, um tipo ideal, pois seria possível apenas imaginá-lo e não existiria um aglomerado similar, um tipo puro. Ele usa tipo ideal num sentido bem diferente do que o Weber usa, tá? É um sentido muito mais platônico no sentido de mundo das ideias. Uma parada perfeita. O tipo ideal weberiano tem um vídeo aqui, mas não é do que ele tá falando. Se você tiver interesse, dá uma olhada. Temos uma série completa sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo. Essa sociedade ideal, esse tipo puro, onde a individualidade é anulada pela força do coletivo, o Durkheim vai considerar ser aquilo que veio a se chamar de comunismo. O Durkheim não gostava nem um pouco do Marx. E, para o Durkheim, dentro dessa perspectiva determinista que ele propõe, aqueles que defendiam o comunismo defendiam também o regresso da sociedade ao ponto zero da evolução social. Ele realmente não gostava do Marx. E o próprio Durkheim coloca que por mais que se possa fazer um exercício mental para compor essa sua perspectiva, de fato esse tipo ideal, a horda puramente de solidariedade orgânica, provavelmente nunca existiu. E, se existiu, dificilmente seríamos capazes de provar a sua existência. Perdendo um pouco de sua utilidade prática para a ciência. Sendo mais um degrau abstrato para sua teoria, um apoio teórico do que de fato uma evidência demonstrável. O próximo passo da horda seria o clã, um grupo pequeno de pessoas ligados por uma percepção própria de parentesco, geralmente por sangue, mas não necessariamente sanguíneo. Ele cita outras formas de parentesco, mas não vem ao caso. Do clã teríamos associação de clãs, uma sociedade que ele chama de sociedades segmentárias baseadas em clãs, um nome bem literal e bem ruim, o Durkheim não manjava de clickbait. Só que aí temos um desdobramento da perspectiva do Durkheim. Em sociedades cuja coesão social deriva da solidariedade mecânica, quanto mais parecidos os membros, mais forte e coesa é essa sociedade. Mas como agora são vários clãs diferentes, conforme se aglomeram mais clãs, uma diferença entre seus membros e um enfraquecimento da solidariedade vai começar a surgir. E, portanto, a coesão social vai se enfraquecer, pois a solidariedade mecânica é tão mais fraca quanto mais heterogênea é a sociedade. Ele fala sobre o vínculo do indivíduo ao chefe, como se fosse um vínculo com uma imagem da sociedade, uma representação da sociedade que esse líder acaba se tornando. Mas assim, super etnocêntrico por parte do Durkheim, não vou me aprofundar nisso de novo. Nessas sociedades, então, o indivíduo renuncia da sua individualidade, e não de forma consciente, mas como o indivíduo se coloca na sociedade de forma a fortalecer o coletivo, a ser uma extensão do coletivo, mais forte passa a ser o poder central. Mas como os hábitos, como o comportamento, como o indivíduo é pressionado a sempre contribuir ao coletivo, a sempre ser junto, acaba que para o Durkheim a individualidade acaba sendo reduzida até no ponto do tipo puro ela não existir. E quanto mais se renuncia dessa individualidade, mais forte é o coletivo, mais forte é o poder central. Esse poder central, geralmente um chefe totalitário, como posto pelo Durkheim, só é forte pois todos abrem mão de si para fortalecê-lo. Esse poder atinge seu ápice nas hordas e se enfraquece conforme a sociedade se segmenta. É uma ideia muito
muito parecida com o Leviatã do Hobbes, apesar de que em tempos diferentes e causadas por motivos diferentes. O Hobbes acha que da barbárie viria a necessidade da sociedade, da criação do contrato que levaria à criação do Leviatã, o Estado absolutista centralizado. Já o Durkheim considera que é o contrário. Na verdade, os bárbaros, as hordas, seriam o auge desse poder central, dessa capacidade do ser humano de abdicar de si pelo coletivo. E esse poder derivaria não da renúncia das liberdades, como proposto pelo Hobbes, mas da similaridade dos indivíduos, que gera uma consciência coletiva em seu auge de força para então se enfraquecer conforme a sociedade cresce e se segmenta. E essa segmentação se dá pela gradual divisão do trabalho social, que ocorre conforme a sociedade se desenvolve. Os clãs, essas unidades familiares imutáveis, passam a perder espaço com a crescente especialização das funções. E quando a memória da origem coletiva some, o clã passa não mais a ser um grupo familiar, mas sim um conjunto de indivíduos que vivem naquele mesmo território, uma aldeia. Essas sociedades mais simples não possuem necessidade de estrangeiros, sendo então homogêneas. As pessoas são muito parecidas umas com as outras e com poucas trocas e relações com outros grupos. Esse segmento único de solidariedade mecânica é muito difícil de ser adentrado por terceiros, mas conforme a sociedade se segmenta em porções menores, esses sim são de mais fácil penetração. Se um grupo se especializa na caça, eles terão maior interesse em se relacionar com outros que plantam ou que fazem alguma outra atividade que não seja a caça. Esse interesse de levar a caça para os outros vai acabar levando a relações com os estrangeiros, com terceiros. Quanto mais segmentada a sociedade, mais fácil é a entrada de estrangeiros e maior a busca por relações fora da sociedade. E essa segmentação é gradual, com novas organizações ou instituições substituindo as antigas. E o Durkheim coloca que por mais avançada que esteja essa divisão, na Europa, claro, não está nem próximo do que deverá ser um dia. Novamente, essa ideia do devenir histórico, daquilo que a história deveria ser, que é super ultrapassada. Tá errado, mas vamos continuar. Aí ele começa a fazer uma parada bizarra. Ele começa a comparar os níveis de evolução social, da segmentação e da diferenciação dos indivíduos, com a evolução das espécies e desenvolvimento da anatomia mais complexa. Ele vai falar que certa organização social funciona como um estômago, que certo tipo de sociedade é como se fossem os anelídeos. Uma coisa muito louca, que eu precisaria ter um conhecimento muito maior sobre anatomia e anelídeos para comentar. Esse trecho parece um enredo de um anime muito esquisito e bem nichado, que eu vou só seguir, na moral. Eu não vou comentar essa bizarrice de biologização que o Durkheim fez nesse trecho. Aí ele vai comparar a proposta dele com a proposta de Spencer, um filósofo inglês anterior ao Durkheim, bem importante para a fundação das ciências sociais, para falar a verdade, sociais e humanas, e não se dá muito crédito a ele. E ele merecia, viu? Apesar do darwinismo social, mas a gente dá uma moral pro Durkheim, a gente já viu o que ele falou. Na boa, o Spencer merecia mais atenção. O Durkheim vai trazer que pro Spencer é o militarismo que unifica as sociedades. E seria essa a característica que ele vai usar para classificar os tipos sociais, a graduação de desenvolvimento das sociedades. O Durkheim discorda, vai dizer que na verdade ocorre uma descentralização do poder ao longo da divisão do trabalho social, onde os mercadores descobririam que a paz e o comércio são muito mais lucrativos. Vale dizer que o Durkheim morreu em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, e ele termina esse livro antes desse evento catastrófico e muito lucrativo. Para o Durkheim, o auge da centralização do poder seria, na verdade, na horda, enquanto para o Spencer seria nas sociedades mais avançadas. O Durkheim vai considerar isso um erro, quase um absurdo, pois, como ele demonstrou, a centralização máxima era o ponto de partida. Como a história anda para frente em direção ao progresso, ele estaria considerando que o Spencer está propondo que a história ia partir da centralização máxima e fazer um círculo e voltar para onde começou, e o Durkheim considera isso um absurdo. Mas assim, o argumento do Durkheim é: partindo do pressuposto que eu estou certo, você está errado, muito errado. Partindo do pressuposto que a sociedade progride do jeito que eu descrevi, e como eu provei que ela faz isso, portanto, o meu pressuposto está correto, você não disse o que eu falei, portanto, você está errado. Mas assim, esse debate de para onde a história deveria caminhar não vai para lugar algum. A ideia do progresso é falsa. Depende de toda a sua perspectiva. Vai lá ver o vídeo. Não adianta te debater se o Marx ou o Durkheim estão certos na questão do devenir histórico, porque o devenir é uma ideia falsa. Estão os dois errados. O que vai acontecer para o Durkheim é que essa força central se vê
vê obrigada a delegar funções a outros, descentralizando seu poder conforme ocorre a divisão do trabalho social, pois esse chefe, esse estado autoritário, não pode mais fazer tudo, nem liderar tudo. E depois tem uma passagem muito legal em que o Durkheim vai discordar do Rousseau, colocando que o egoísmo não é o ponto de partida da humanidade. Para ele, essa visão de o ser humano ser egoísta por natureza e buscar o coletivo apenas para suprir suas próprias necessidades tem apoio em uma visão darwinista da sociedade, que pinta os primórdios humanos com cores tristes e preocupações únicas em sobreviver, e os humanos disputavam entre si seu miserável alimento, e ao mesmo tempo ele vai contra doutrinas religiosas que colocam um paraíso perdido no passado da humanidade. Quanto à humanidade original ser egoísta e preocupada apenas com sua sobrevivência, o Durkheim vai colocar que onde há humanidade há altruísmo, e ele vai falar que em todas as sociedades já observadas existem sacrifícios próprios em prol do coletivo. Então a evidência que temos aponta para que nunca tenha havido um grupo de humanos sem altruísmo. Não dá para bater o martelo nisso, porque não tem como estudarmos todos os grupos humanos que existiram, pois muitos foram extintos e não temos registro algum, mas todos que temos registros de observações apontam para o contrário, apontam para a existência de altruísmo. Na verdade, o Durkheim propõe uma mistura de ambas. Todas as pessoas agem de forma egoísta e altruísta na vida, não havendo tipo puro, nem de somente altruísmo, nem apenas egoísmo, não havendo apenas solidariedade mecânica ou apenas solidariedade orgânica. Mas ele discorda especificamente do Rousseau, que considera que os seres humanos se organizam para se proteger do egoísmo e do interesse dos outros. O Durkheim vai colocar que o ser humano se organiza por altruísmo. Não que o altruísmo tenha sido pleno e completo, mas sempre está lá trabalhando, especialmente quando o melhor para o coletivo também é o melhor para si. E assim como quanto às doutrinas religiosas que dizem de um paraíso perdido, Durkheim vai falar que existem necessidades hoje que a sociedade consegue atender, que para nós, inseridos na sociedade, são muito importantes, que no passado eram inimagináveis de ser atendidas. Então, como defender um paraíso perdido quando a expectativa de vida nunca foi tão alta, quando a qualidade de vida nunca foi tão alta, acesso a bens de consumo, acesso à saúde e educação nunca foram tão bons? O Durkheim coloca aqui esse passado remoto, na boa, não tem nenhum motivo para ter saudade. É isso aí, pessoal. Espero que estejam gostando. Deixem o seu like, se inscrevam. Dúvidas, questões, sugestões, por favor, mandem aqui embaixo, me ajuda muito a estudar. Já passamos pelo grosso do livro, agora vai ser bem mais rápido, eu acho. Estamos voltando com a corda toda, porque esse ano vai ser mó da hora. Povo, valeu, se inscrevam, deixem o like, comentem aí embaixo e